e essa postura do governo Trump volta a elevar a temperatura nas relações internacionais. Entre as justificativas estão as questões comerciais, as alegações ligadas também ao combate ao trabalho forçado. Mas, para além das tarifas, especialistas apontam uma tentativa de reafirmar a liderança americana em um cenário global cada vez mais disputado. Para analisar esse momento aqui com a gente, nós vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, que está aqui. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo ao TJ. Boa tarde. Professor, os Estados Unidos têm usado diferentes argumentos, né? A gente está acompanhando isso várias vezes aqui ao longo do nosso TJ Aparecida, para justamente justificar as sanções, as sobretaxas, incluindo o comércio digital. Agora, o combate ao trabalho forçado também foi citado. Até que ponto essas pautas são realmente preocupações reais? Bom, inclusive eles também incluíram questões relacionadas a desmatamento e outras. O ponto aqui é que o Donald Trump resolveu mudar a régua internacional do comércio, aumentar as tarifas para o mundo todo. Isso ele decidiu logo no início desta gestão. A gente lembra bem, ele apresentou tabelas, mas no caso do Brasil, houve o acréscimo de sanções. Então, as tarifas sobre o Brasil foram muito mais severas do que aquelas pelo resto do mundo. Se fosse igual ao resto do mundo, pelo menos nós ficaríamos em condições iguais de competitividade. Ali, a sanção era justificada sobre uma alegação de que o Brasil teria organizado um julgamento injusto em relação ao ex-presidente Bolsonaro. De qualquer forma, era uma sanção. Essa sanção acabou sendo desfeita e substituída por questões específicas aplicadas pelo governo americano em relação a ministros do Supremo e ministros do governo brasileiro. E logo depois as relações entre os países, aliás, entre os governos, melhoraram substancialmente. Entre os países tem mais de 200 anos. Entre os governos tinha se azedado, voltou-se a um bom nível de diálogo e aí o governo brasileiro conseguiu negociar com os Estados Unidos que haveria ali um prazo onde não seriam aplicadas as sobretaxas, pois haveria uma negociação. E nós estamos exatamente neste momento. Então, primeiro, há uma surpresa com esta decisão e, segundo, incluíram outros fatores para justificar a sobretaxa. Então, desde utilização de suposta mão de obra forçada, desmatamento da Amazônia, o desmatamento no Brasil que teria avançado, dentre outros. Essas são as novidades. Mas, no final das contas, o que realmente vai prevalecer é uma negociação entre os governos para tentar superar essas questões. O governo americano está tentando proteger sua economia, está tentando penalizar países que não seguem o seu alinhamento político, que é o caso do Brasil, mas na negociação pode-se superar isso. Lembrando aqui que a favor do Brasil pesam o superávit que os Estados Unidos têm em relação ao nosso comércio e a necessidade que os Estados Unidos têm sobre grande parte da pauta de exportação. Lembrando que quando houve a primeira decisão de colocar sobretaxa, desabasteceu o mercado americano e houve inflação. Agora o risco é o mesmo e o Brasil tem que usar essas pedras que tem aí a seu favor. Emanuel, muito boa tarde. Você acredita que essas novas tarifas, né, são apenas essa questão comercial ou justamente faz parte de uma estratégia maior do Donald Trump de ter desse reposicionamento, né, dos Estados Unidos no mundo ou até de dominação mesmo? O reposicionamento, ele busca com essa nova regra, né, com essa nova régua de tarifas, né, conforme eu mencionei, vai mudar, está mudando para praticamente o mundo todo. Então, há uma postura de busca de reindustrialização, de busca de diminuir o mercado para os chineses e tentar manter a hegemonia americana, já que é uma série de grupos que disputam, e isso principalmente a China, no comércio internacional. Então, é sim um grande reposicionamento mundial, uma tentativa dos Estados Unidos de retomar
um maior protagonismo no comércio internacional e tentar melhorar o desempenho da sua economia, que tem sido desidratada, né, por perda de investimentos, mesmo tendo, né, uma situação de pleno emprego. Então, sim, é nesta linha, é mundial. E aí existem casos específicos como o Brasil, onde politizar interessa para agradar grupos extremistas que apoiam Donald Trump. Ele precisa, obviamente, se posicionar de forma contrária a governos que são de uma outra visão política, como é o caso do Brasil. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no TJ Aparecida. Com certeza nós voltaremos a conversar com o senhor outras vezes no futuro. Obrigada, viu? Boa tarde. Uma boa tarde.